Eu sou Rodrigo Giarola, gerente operacional do Instituto Moyato, e hoje em nossa live especial do Instituto Moyato com o grão-mestre Léo Imamura, falaremos sobre a apresentação do curso Wing Chun Kinkuit. Essa live está sendo transmitida pelo YouTube em parceria com o canal Kung Fu Life e também pelo Zoom. Aos participantes do Zoom, por favor, manter a câmera ligada durante toda a live e as perguntas podem ser tanto pelo chat quanto levantando a mão virtual. Já pelo YouTube, basta escrever no chat que chegará as perguntas aqui para a gente. Caso tenha alguma dúvida, vou deixar o e-mail de contato aqui do Instituto, que é contato@moyato.institute. Para os demais no YouTube, o Edson Maciel, do canal Kung Fu Life, vai colocar também todos os links que forem falados aqui durante a live. Boa noite novamente a todos. Sifu, boa noite. Passo a palavra para o senhor. Boa noite, mestre Giarola. Estão me ouvindo bem? Está tudo certinho? Meu som, minha imagem, obrigado. Perfeito, Sifu. Hoje é um dia muito especial, porque falaremos sobre o curso Wing Chun Kinkuit. E o que é esse curso? Esse curso é uma inauguração do Instituto Moyato, com o apoio da Moyal Wing Chun Martial Intelligence, do canal Kung Fu Life e de várias iniciativas dentro das mídias sociais que estão também nos apoiando, para que possamos trazer a dimensão Kung Fu para o meio virtual. E estamos inaugurando, portanto, um formato que ainda não foi feito dentro da mídia social, e espero que isso ajude muita gente, porque nós estaremos disponibilizando aqui um conhecimento do mais alto nível para os não só praticantes de Wing Chun, mas também para os artistas marciais em geral. Então, já quero começar aqui, se vocês me permitem, fazer aqui uma breve apresentação, que é a apresentação com relação ao que é o Wing Chun Kinkuit Tsung Hak. Tsung Hak são as inscrituras, ou seja, os selos do Wing Chun Kung Fu. Vocês estão vendo bem a imagem? Posso continuar? Como é que está o retorno aí? Está perfeito, Sifu. Pode continuar, por favor. Ótimo. Então, aqui, nós, na semana que vem, no dia 28, aliás, eu quero convidar todos vocês para celebrar no dia 28, segunda-feira que vem, o aniversário do Patriarca Moyato, que será comemorado em 3 etapas. Amanhã, 10 horas da manhã, com a abertura do próprio filho do Patriarca Moyato, o grão-mestre William Moy, que falará sobre toda a iniciação da família Moyato nos Estados Unidos. E depois, às 15 horas, às 16 horas, teremos a presença do grão-mestre Sanitan, lá do Canadá. Ele falará sobre a presença da família Moyato em Hong Kong. E será bem interessante, porque com isso nós iremos concentrar em dois trabalhos muito importantes que o Patriarca Moyato fez. Nos Estados Unidos, em Hong Kong. E à noite, a partir das 20 horas, eu falarei sobre o grande legado do Patriarca Moyato para o mundo. E isso será, então, às 20 horas. Então, a abertura será às 10 da manhã, com o grão-mestre William Moy, filho do Patriarca Moyato, que falará sobre, principalmente, o desenvolvimento para trabalho do seu pai nos Estados Unidos, e depois, às 16 horas, o trabalho do Patriarca Moyato em Hong Kong, visto que o Patriarca Moyato foi o Sifu, o líder de família mais jovem a ser reconhecido pelo Patriarca Ip Man em Hong Kong. E todos vocês estão convidados para essa iniciativa. E, por fim, às 20 horas, logo após a nossa aula, a primeira aula efetiva
que é uma aula que será aberta para todas as pessoas sobre o Wing Chun Kinkuit Sun Hak, ou seja, a coleção Wing Chun Kinkuit, que começará às 19 horas, às 20 horas, nós iniciaremos, então, as atividades para a comemoração do aniversário do Patriarca Muyat à noite. Já tivemos de manhã, tivemos de tarde e agora teremos à noite, com a fala do legado do Patriarca Muyat para o mundo. Ou seja, começamos com Nova York, depois Hong Kong e à noite para o mundo. Ok? Então, aguardo vocês para que nós possamos continuar juntos e, com isso, aproveitarmos esse momento tão especial de investimento para o nosso conhecimento. Então, vamos começar aqui falando sobre esse processo tão importante que aqui nós estamos verificando, que é o trabalho da coleção Wing Chun Kinkuit. Esse trabalho é um trabalho muito importante. Por quê? Porque ele é composto por 3 conexões fundamentais. A primeira conexão importante que nós verificaremos aqui são as fórmulas marciais, que são os provérbios marciais, que são as fórmulas marciais, e também a genealogia e o sistema Wing Chun. Nós dividimos o nosso curso, então, em 3 ocasiões. Dentre essas 3 ocasiões, nós temos aqui fórmulas marciais, temos aqui a genealogia e o sistema Wing Chun. Fórmulas marciais, teremos 6 módulos. Cada módulo terá 4 aulas. Depois, a genealogia, teremos 4 módulos. E no sistema Wing Chun, teremos 7 módulos. E tudo isso será muito bem explicado, a questão da coleção, na semana que vem. Hoje eu quero explicar para vocês a coleção e o nosso curso em si. Tá? Por que o nosso curso é dividido assim? Falar da nossa primeira etapa, que será as fórmulas marciais. Primeira coisa importante para falar das fórmulas marciais, eles não são segredos misteriosos, tá? Isso é muito importante. Eles não são segredos, ou seja, não é golpe mortal, não é algum movimento que ninguém possa saber, muito pelo contrário, tá? As fórmulas marciais são um conhecimento que tem sido compartilhado de geração para geração, como nós veremos aqui. Outra coisa importante é que elas não constituem uma doutrina, e muito menos um dogma. Tá? Tudo isso é baseado na experiência de cada um, que reflete naquilo que os ancestrais nos deixaram. Afinal de contas, a jornada Kung Fu tem várias questões que são comuns a todos, não é mesmo? Então, é fundamental que tenhamos, então, essa experiência onde é como se nós repisássemos na experiência dos nossos ancestrais. Então, esse é um ponto muito importante a lembrar também. Outra coisa que é o terceiro não, né? Você reparou que eu comecei aqui com vários nãos, né? Não foram feitos para serem professados e também para serem recitadas, tá? As fórmulas não foram feitas para isso. Aliás, tem uma cena muito interessante no filme Ip Man 1, de 2008, que vocês observam isso, que Ip Man está ministrando classes na sua casa para um amigo e o amigo começa a recitar os Kinkuits. E ele fala, o Kinkuit não foi feito para ser recitado. Aí eu vou depois até separar essa cena para vocês, se vocês quiserem, vocês lembrem. Lamentavelmente, na legenda saiu como mantra, né? Não vamos falar sobre mantra. Na verdade, eles estavam falando sobre Kinkuits, tá? Então, é muito interessante tudo isso, para que nós possamos, então, compreender que as fórmulas marciais são dispositivos.
olha que interessante, dispositivos que confirmam as interpretações que é de um praticante que é resultado de uma prática diligente. Então, quer dizer, cada praticante ele está aqui fazendo um trabalho importantíssimo dentro da sua experiência pessoal, e isso, então, é refletido nas fórmulas marciais. Então, mas como é que faz isso? Por que se chama de dispositivo? Porque é justamente isso que eu explicarei para todos vocês. Depois nós temos aqui uma outra situação interessante, que é uma questão com relação que os dispositivos, as fórmulas marciais, elas são dispositivos que levam o praticante a tomar contato com a engenhosidade dos ancestrais. Por que isso acontece? Porque esse é o dispositivo interessante da fórmula. A fórmula não é só um provérbio, a fórmula não é só um ditado, ela tem uma interação com um sistema que vale a pena você conhecer. Ah, mas eu não pratico o Wing Chun. Não tem problema, porque você vai encontrar algo similar também no seu sistema de Kung Fu, quer seja ele chinês, japonês, coreano ou de qualquer maneira. Tá? Depois eu posso mostrar para vocês, inclusive os provérbios japoneses se encaixam da mesma maneira como os coreanos nesse particular, ok? Outra coisa importante, que agora as fórmulas marciais são o quê? São dispositivos que atuam como um guia para a exploração inteligente do sistema. Olha só que interessante. Por quê? Porque o sistema pode ser explorado de inúmeras maneiras. E muitas vezes a gente não tem referência, principalmente nós ocidentais. Então, as fórmulas marciais são um guia para isso. E pouca gente faz uso disso. Então, você que irá participar do curso terá a informação necessária para fazer melhor uso do sistema que você está praticando. O Wing Chun e qualquer outro. E outra coisa importante, mais uma vez, as fórmulas marciais são dispositivos para serem experienciadas e apreciadas, tá ok? Isso é importantíssimo. Vão experienciar e apreciar. Quer dizer o quê? Que não adianta você ficar decorando teoricamente essa fórmula. Essa fórmula você irá vivenciar. Então, o nosso curso permitirá que isso aconteça para que você possa tirar proveito e benefício dessa experiência e também apreciar a engenhosidade dos ancestrais. Então, não é uma questão só de tradição, não é só uma questão de nós estarmos querendo respeitar os mais velhos, é uma questão da linhagem. Por isso que é tão importante uma linhagem, né, de arte marcial. Porque as fórmulas marciais, elas são uma compilação da experiência comum dos ancestrais de uma linhagem, tá bom? Então, isso faz muita diferença, isso é muito importante. E, por fim, as fórmulas também são testadas pelo tempo e forjadas pelo tempo, tá? Então, elas são forjadas por quê? Porque as fórmulas que não funcionam, elas vão sendo esquecidas. Então, quer dizer o seguinte, as fórmulas que estão chegando até você nesse curso são as fórmulas que foram testadas pelo tempo, foram testadas e forjadas pelo tempo. E aqui eu quero começar com vocês falando sobre os 6 módulos que nós iremos aqui explorar nesse momento. Tá? E o primeiro módulo é o seguinte, nós falaremos sobre o cultivo da energia. Tá? Isso é um tema muito importante, porque muitas vezes nós achamos que desenvolver a proficiência no Wing Chun é como fazer qualquer exercício físico, e não é. Tem as suas particularidades. Cada sistema tem o seu cultivo de energia. E mais, você vai poder, inclusive, baseado no cultivo de energia do sistema Wing Chun, até ressignificar o sistema que você está trabalhando. Por quê? Porque esse sistema ele é o mais suave,
que possa existir, porque ele é baseado na conduta feminina. E aqui temos o módulo 2 depois, falando sobre as referências estratégicas. Por quê? Porque não adianta você querer defender o corpo sem saber das referências estratégicas. Elas são fundamentais. Da mesma forma que um sistema ele tem as suas orientações gerais e que muitas vezes elas não ficam explicitadas. Os provérbios marciais, as fórmulas marciais, elas são um recurso que os ancestrais, os mestres de cada geração utilizaram para falar, olha, ó como é importante você saber isso, tá? E deixaram registrados isso em forma de provérbio de ditado, ou seja, em forma de fórmula. Aí temos o módulo 4, que falaremos sobre a conduta estratégica. E nós entenderemos porque muitas situações que são válidas para determinados sistemas não são válidas para outros. E aqui nós vamos ver as particularidades dessa conduta estratégica, que tem como base, é claro, o pensamento clássico estratégico chinês. E o quinto módulo, falaremos agora das orientações específicas. Se nós temos as gerais, que vale para o sistema como um todo, nós temos algumas que são muito específicas para alguns movimentos, porque esses movimentos são excelentes, se forem bem utilizados, se forem utilizados na hora certa. E quando são utilizados de uma maneira equivocada, nós teremos problemas. Então, os ancestrais já fizeram alguns alertas, e eles estarão aqui sendo estudados no módulo 5. E, por fim, entender como que se salvaguarda o legado. Por quê? Porque um sistema de Kung Fu, ele é um legado da família Kung Fu, de uma linhagem. Então, entender como que isso se processa, entender que um sistema de Kung Fu é muito mais do que um sistema de arte marcial, um sistema de luta, isso será trabalhado, tá? Isso será discutido. Não por mim, não sou eu que estou falando, são os provérbios, são as fórmulas marciais que os antigos deixaram que irão falar sobre isso, tá ok? Então, esses são os módulos desse curso. São 6 módulos, cada módulo com 4 aulas. 6 vezes 4, 24 aulas. Cada aula uma vez por semana. São 24 semanas, tá ok? E depois nós teremos aqui o módulo 1, que é o cultivo de energia. Quais são os Kinkuits que nós trabalharemos? Trabalharemos o primeiro Kinkuit, que é o Kinyao Sanfat, depois o Chohok Moyung Lek e o Siu Si Linkun Loi Loi Yachonghun. Ou seja, são os 3 Kinkuits selecionados pelo Patriarca Muyat para falar sobre o cultivo de energia. E a quarta aula serve para quê? Para que nós possamos compartilhar nosso conhecimento. Nós convidaremos mestres que poderão ajudar a interpretar esses Kinkuits. Mestres que estudaram já há muitos anos esses Kinkuits e tem, então, já uma interpretação que irá te ajudar a poder interpretar isso de uma maneira mais inteligente, não o óbvio. O óbvio já está aqui, tá? Só que isso representa só o ponto de partida, como eu irei mostrar para vocês. Quando eu falo o punho se dispara desde o coração, diz muito pouco. O que está por detrás disso? Isso que nós iremos discutir no nosso curso. Aí temos as referências estratégicas, a mesma coisa. Yan Han Kun, Yo Han In, ou seja, os outros percorrem o corpo do arco, nós percorremos a corda. Chun Sin Do Yen, enfrentamento da linha central. E, de lado, tome o ombro como meridiana, tá? Chaksan e Pokwayun, ou seja, são as referências estratégicas do sistema. E o módulo 3, então, temos as orientações gerais da Sao Tixiu Sao, Salger Seu Siu Mou Titiu e Yunger Chang Wai Tui. Então, quando nós temos todos esses provérbios, nós temos aqui as orientações gerais tão necessárias para entendermos melhor o sistema.
Lamentavelmente, não muita gente sabe a respeito disso. E a conduta estratégica, onde nós temos aqui Kimolayon, Kwamoloheon, Inda Chakda, Inda Pahoda, Mokeonda, tá? Moleonda. Então, tudo isso são provérbios que vão nos orientar para que conduta nós temos que ter para explorar melhor o sistema Wing Chun. Assim como a terceira aula, nós discorreremos sobre 2 provérbios, tá? 2 fórmulas, Loi Loi Hui Sun e Tutsao Chik Chun. Então, esse aqui são 2. Então, esse módulo em especial, trabalharemos 4 fórmulas, tá? Além da aula especial. E aí, depois, nós teremos, então, o módulo 5, onde trabalharemos orientações específicas. Quan Sao Po Pai Chan, Bong Cho Sao Heiger e Pak Sao Genoimun. Tá? São as 3 orientações específicas, falando de Quan Sao e Po Pai Chan, falando de Bong Cho Sao, que é chamado de Bong Sao errado, mas ele não está errado. Então, é muito importante entender do que se trata de Bong Cho Sao. Pouca gente, inclusive, tem conhecimento desse particular. E Pak Sao Genoimun, falando sobre Pak Sao, movimento que foi popularizado por Bruce Lee, mas, lamentavelmente, a maioria das pessoas utiliza de maneira equivocada, o que põe em risco o próprio praticante. E aí temos a salvaguarda do legado, onde nós falaremos sobre 3 fórmulas muito importantes. O Wing Chun Chuan Chin Tong, o Ahaja Hun Fong e Sei Yut Seiya. Ou seja, aqui temos um equívoco, aqui é Chat Yut Seiya, tá, ok? Ou seja, 4º dia do 7º mês, que é a institucionalização do Wing Chun através da Hong Kong Wing Chun Athletic Association. E como será cada estrutura de aula? Aí que eu falei do ineditismo do processo. Por quê? Porque nós vamos reproduzir aqui todo o processo de vida Kung Fu. Daí porque nós temos interesse, o Instituto Muyat e o canal Kung Fu Life, de expandir isso para todos vocês. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós começaremos normalmente as nossas aulas às 19 horas, mas a partir das 18h45 já estaremos comandados pelo mestre Rodrigo Giarola, que é o gerente operacional do Instituto Muyat, para já integrar as pessoas e as pessoas já entre si discutirem sobre como tem sido a experiência dessas pessoas. Aí, quando começarmos às 19 horas, teremos 15 minutos de contribuição de cada um. Cada um vai trazer, olha, durante a semana eu pesquisei isso, eu verifiquei isso, e tudo isso vai formar um caldo que será trabalhado na apresentação da fórmula marcial. Tá? E quando apresentarmos isso, será para 1 hora, 60 minutos. E depois, os últimos 45 minutos para discussões, comentários, perguntas, queixas, discussões, tá? Ou seja, retificações. Se você achar que tem alguma coisa errada, você vai poder falar. E tudo isso para a contribuição de quem está participando. E, além disso, teremos mais uma margem de 15 minutos a meia hora. Então, você não marque compromisso para as 21 horas. Guarde mais meia hora, porque essa meia hora vai depender muito do nível de interação das pessoas. Nós não iremos cortar o nível de interação das pessoas, tá bom? Nós iremos trabalhar aqui em conjunto e todos nós trabalharemos para que todo mundo que participar dos nossos cursos terão as suas perguntas respondidas. Aliás, essa é a vantagem de você participar online, porque você vai poder tirar as dúvidas no momento, tá ok? E com isso, a gente vai trazer riqueza da diversidade, porque cada um vai pensar diferente, vai comentar coisas diferentes e vai fazer interpretações diferentes. Mas como que serão essas interpretações? Por isso que nós temos que entender a estrutura de apresentação da fórmula marcial. E que começa
com a apresentação artística da fórmula marcial, porque isso foi trabalhado pelo patriarca Muyad, pelo professor Continan, de uma maneira muito especial. Por quê? Porque a estética ela serve como instrumento para a interpretação da fórmula. Olha só que interessante, a estética não é só se é bonito ou feio. A estética ela vai nos dar evidências para a interpretação, porque o estilo estético funcionará como evidências para a interpretação. E temos vários graus, então é importante entender como é que nós fazemos isso para que nós não só possamos explorar inteligentemente ou a fórmula marcial sem viajar na maionese, como o pessoal fala por aí, ok? E aí depois entramos na estrutura quantitativa da fórmula marcial, onde nós trabalharemos a quantidade de caracteres, porque essa quantidade irá nos dizer como é que a lógica da fórmula ela está distribuída, ela está organizada, e o ordenamento dos caracteres, porque assim nós poderemos ver quais são a caracterização de cada um desses caracteres. Tá? Então, a ordem ela é muito importante, porque ela também é uma evidência de interpretação. Você está com dificuldade? Põe aí a sua pergunta, que depois eu vou responder para você na nossa segunda meia hora, e, ao mesmo tempo, depois você vai aprender a fazer isso no nosso curso. Por isso, fique tranquilo. Você reparou? Nós vamos trabalhar 19 fórmulas marciais. E você vai fazer isso com cada uma delas, tá? Então, você realmente vai ter um grau de conhecimento, de informação, e mais importante do que isso, de capacidade de fazer bom uso desse trabalho, que nunca houve até os dias de hoje de forma online. Aí teremos a estrutura qualitativa da fórmula marcial. Como é que será essa estrutura qualitativa? Nós iremos fazer uma identificação individual de cada caractere. Por quê? Porque a maioria de nós não entende chinês. E o chinês que está aqui, muitas vezes, é muito sofisticado. Então, nós vamos explicar para você individualmente cada caractere. E depois, a possibilidade de aparição de caractere oculto, ou seja, muitas vezes, por isso que a quantidade é importante. Muitas vezes, você está falando uma coisa lá, que você está traduzindo, mas aquilo tem algo mais profundo por detrás, porque existe o caractere oculto que não está aparecendo no primeiro momento, mas que há possibilidade de aparecer, e isso, quem vai nos dar a dica é a estrutura estética, o estilo estético da fórmula marcial apresentada em selo. E depois nós entraremos nos processos interpretativos da fórmula marcial, onde o sentido do provérbio será trabalhado a partir do sistema de Kung Fu. Então, aí o entendimento do sistema de Kung Fu, da experiência de cada um, quer seja sistema de Kung Fu chinês, japonês, coreano, brasileiro, português, não importa. Todos vão poder captar, com base na experiência marcial, o sentido desse provérbio e depois estender para a conduta a partir da experiência marcial, sendo orientado pelo provérbio marcial, tá? Que é muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes a fórmula marcial, ela serve de dispositivo para fazer essa transição entre a experiência marcial e a conduta do dia a dia. Então, essa extensão da conduta da experiência marcial é fundamental, porque aí você vai ver que muito mais do que uma experiência de combate, você vai ter aqui uma experiência de vida, ok? E depois nós teremos, como eu falei, o trabalho de genealogia, eu não vou falar agora para vocês, tá? Que também terá módulo 1, módulo 2, módulo 3, e o módulo 4, depois o sistema Wing Chun, com 7 módulos, cada um detalhando a fase estruturada, a fase semi-estruturada, abordagens dos componentes associados, estudo da base de sustentação, dispositivos emblemáticos, características particulares de dispositivo
e orientações para uso de aparelhos, tá bom? E aí depois nós entramos para que você possa ver aqui, ó, olha só que essa aqui é a coleção que vocês irão estudar, tá? São exatamente 4 caixas e eu vou explicar para vocês os 51 carimbos a partir da semana que vem, quando eu explicarei o 51º. O 51º é exatamente esse aqui, ó, tá? E eu vou explicar, inclusive, o que está escrito aqui do lado, quando ele explica como é que foi organizado tudo isso. Por quê? Porque mais importante do que você saber só o provérbio, saber a fórmula, é saber a fonte, saber como que isso foi construído, como que isso foi selecionado, como que isso foi trabalhado, né? Então, hoje, você vê, é a mesma coisa que hoje a gente se discute muito, nesse tempo de pandemia, sobre as evidências científicas. Ora, nós temos vários graus de evidência científica. Então, não existe esse negócio de falar tem evidência, não tem evidência. Tem vários graus de evidência. Então, nós temos que ver quais são esses graus. E mais, cada instituição científica determina diferentes graus. Então, não seja ingênuo de acreditar quando fala tem ou não tem, porque você tem vários graus. Você tem que identificar quais graus são. E nós vamos explicar isso para você, para que você possa, com isso, ter uma melhor visão sobre, não só sobre Kung Fu, mas sobre a vida, porque isso que faz a fórmula marcial. Permitir que nós desenvolvamos também a reflexão, não só através do punho, mas principalmente através da mente e do coração. É aquilo que chamamos de Sam. Aliás, esse é o primeiro provérbio, né? É a primeira fórmula. Quem é o Sanfat? O punho vem a partir do coração, mente. Esse é o ponto, né, elementar, tá ok? Então, temos aqui algumas pessoas que já estão aqui conosco, tá? As pessoas estão falando que eu expliquei muito acelerado, né? Eu estou vendo aqui agora. Não tem problema. Você tem dúvida? Faça a pergunta, tá? Eu tenho aqui, eu quis deixar mais tempo para que nós possamos conversar, para justamente criar essas dúvidas. E outra coisa importante, você tem aqui a nossa página que explica com detalhes tudo isso, tá bom? E eu vou passar, então, a palavra para o mestre Tiago Pereira, que está aqui conosco, para que ele possa, com isso, trazer as dúvidas que muitas vezes vocês poderão ter. E não tem problema, não. Faça essa participação, tá? E aqui você está vendo o próprio link, tá? Que é wing1.contato.site/Kinkuit, tá ok? Vamos lá, vou passar a palavra primeiro para o mestre Tiago Pereira. Boa noite a todos, boa noite, Sicum. Eu queria saber se o senhor poderia falar um pouquinho a respeito do seguinte: se a gente entender o Sifu, né, o mentor, como alguém que pode ajudar a encurtar o entendimento do sistema para o praticante, o senhor poderia falar da importância, quando o senhor diz que o Wing Chun Kinkuit são dispositivos que atuam como um guia para a exploração inteligente do sistema, e sendo o papel do Sifu de encurtar o entendimento do praticante, o senhor poderia falar da importância para o profissional fazer esse curso? Muito bom. Primeiro, uma coisa importante dizer. A ideia do Sifu, né, mais importante do que encurtar, é aprofundar a exploração do sistema, não é mesmo? Quer dizer, o que há um ganho de tempo, mas esse ganho de tempo, né, não é... A gente até fala, até agradeço a sua fala, mestre Tiago, porque realmente, no senso comum, nós falamos de encurtar tempo. Mas dentro da perspectiva Kung Fu, é quase que o contrário, porque você ganha tempo para poder explorar mais, e explorar mais com profundidade. Então, na prática, a ideia
do Sifu é ele motivar o Todai a praticar o Kung Fu toda a sua vida. Então, ele acaba não encurtando nesse sentido. Ele acaba encurtando por quê? Porque ele vai ver mais elementos. E aqui entra, então, a resposta dessa pergunta muito inteligente do mestre Pereira. Por quê? Porque as fórmulas marciais são uma ferramenta para que o mentor, o mestre, ele possa trazer essa profundidade para que os seus todais... Quem é o mestre bem-sucedido? Deixa eu fazer aqui abrir um parêntese. É aquele que permite ou que motiva aquele que tem todais que pratiquem a vida toda, que não param de estudar. Porque a ideia da perspectiva Kung Fu é continuar a prática. Lembra que eu falei, né, da diferença entre o mundo formal, que é esse que nós vivemos por aí, onde a vitória ela é fundamental, e a perspectiva Kung Fu, onde mais importante do que a vitória é você continuar praticando. Mais importante do que você ganhar. Vamos supor que é um jogo. Mais importante, então, do que jogar e ganhar, é você ter a capacidade de continuar ganhando. Perdão, continuar jogando. Isso que é o mais importante. Quanto que você continua jogando com isso, né? Quanto que você continua praticando o Wing Chun? Assim, o grande exemplo que eu gostaria de dar para vocês é o patriarca Ip Chun. O patriarca Ip Chun começou a praticar o Wing Chun depois que seu pai faleceu. De fato, mais ou menos uns 49 anos ele tinha. Parece que ele começou tarde. Mas se você vê que hoje ele já está com quase 100 anos, então você vê que o tempo que ele praticou é bem significativo. E ele continua bem ativo aí. Então, isso mostra o quanto que de Kung Fu e de riqueza que ele possui, tá ok? Então, é muito importante, sim, tá? Trazer essa questão para o profissional, para que ele possa entender os procedimentos de interpretação de um Kinkui, particularmente esses que foram preservados pelo patriarca Muyat. Por quê? Porque eles estão submetidos a uma estética que vai ajudar a gente a interpretar com mais profundidade o Kinkui. Então, isso que é o mais interessante. Porque na semana que vem eu vou explicar para vocês, e vai continuar sendo um pouco rápido, porque o tempo que nós temos é de 1 hora só, né? Ao contrário da aula, que são 2 horas, uma coisa interessante. Quais foram as fontes do patriarca Muyat? Como que o patriarca Muyat selecionou esses Kinkuits que foram forjados e testados ao longo do tempo? Eu tenho aqui agora o mestre Felipe Soares com o braço levantado. Por favor, Felipe. Boa noite a todos. A pergunta apoiando na pergunta do mestre Tiago, pensando nessa questão de um profissional, né? E eu notei que o senhor está sendo bem enfático em falar fórmula marcial, indo além do provérbio, né? E no entendimento mais raso, o provérbio é como um ditado, basta saber o ditado que está tudo certo. Então me parece que quando o senhor fala fórmula, é questão de além de saber que ditado é esse, né? É um entendimento mais profundo desse processo. Quero saber se é isso que eu estou entendendo mesmo ou é outra coisa. É interessante, mestre Felipe, porque quando nós falamos de provérbio, nós temos uma formatação, que é uma formatação rítmica, uma formatação que traz, né, um jogo de palavras muito inteligentemente criado para que a gente possa memorizar com mais facilidade. Agora, a fórmula, ela vai ainda mais longe do que isso. Então, quando o patriarca Muyat ele fez a coleção, ele colocou os provérbios, mas ele incluiu algumas fórmulas também. Então, é muito interessante isso. E a fórmula funciona mais escrita, o provérbio mais verbal. E aqui nós temos os dois juntos.
Então, a fórmula abrange mais do que o provérbio. Todo provérbio é uma fórmula, mas nem toda fórmula é um provérbio. Como fórmula pouca gente conhecia, eu deixei para chamar de provérbio até hoje, para que hoje, então, a gente possa falar de fórmula, tá? Aliás, o Rodrigo Melo faz uma pergunta interessante. Ele fala assim: o livro de pedra tem alguma relação? O livro de pedra é um livro de autoria do mestre Leonardo Mordente, que foi a mesma pessoa que traduziu essa obra para o português com autorização e recomendação do patriarca Muyat. Então, o mestre Leonardo, que inclusive está convidado para participar de uma live do Instituto Muyat, fiz questão de convidá-lo e ele estará presente aqui em algum momento para falar sobre o seu estudo, o seu trabalho, que realmente é muito significativo, né? E ele mesmo prefere a tradução como fórmula em vez de provérbio, né? Então, por isso que eu estou vendo aqui a pergunta do Rodrigo, eu acho que casa muito com a colocação do mestre Soares, tá? Muito, muito, muito interessante isso. E eu quero aqui mandar um abraço especial para o meu Tosun Vitor Razuri, lá que está falando, lá de Madrid, tá? Então é muito interessante. De fato, ele está em Roio de Manzanares, tá? E ele é aluno do mestre Marcelo Navarro, tá? Vitor, que é argentino, que está lá radicado na Espanha há muitos anos, uma pessoa muito querida aqui, tá? E aí temos aqui outra situação muito interessante, que é a do José Adriano Mesquita, que inclusive estava interessado em cursos sobre o Wing Chun. Essa é uma grande oportunidade, José. Tá? Participe, porque isso vai valer a pena. Nós temos trabalhado aqui intensamente para trazer para vocês, para trazer para o brasileiro, porque vai ser em português. É a primeira vez que esse trabalho está sendo feito em português. É a primeira vez que esse trabalho está sendo feito online. É a primeira vez que esse trabalho está alcançando essa dimensão onde nós estamos reunindo o Instituto Muyat, o canal Kung Fu Life, a Moyal Wing Chun Martial Intelligence e vários grupos de redes sociais para poder trazer isso para você, tá bom? Então, é bem interessante porque nós estamos fazendo algo que não foi feito ainda até hoje. Então, esse é o momento para que a gente possa trazer um trabalho que, em primeiro lugar, tem um valor inestimável. E o custo dele foi totalmente subsidiado pelo Instituto. Você vê que os valores são valores muito abaixo do que é praticado pelo Instituto, porque o Instituto decidiu subsidiar isso para que pudesse ficar aberto a todos. Além disso, existe um desconto, tá? Um desconto especial para cada pessoa. Você é membro do canal Kung Fu Life, você tem desconto. Você é membro do Instituto, você tem outro desconto. Você é um mestre e que está contribuindo para a sua participação aqui, se você for convidado, você também tem um desconto. Então, tudo isso é para trazer uma dinâmica onde todo mundo irá se beneficiar e fazendo com isso que esse conhecimento, que foi uma iniciativa específica de um praticante discípulo do patriarca Ip Man, lá há 50 anos atrás, de fato, mais de 50 anos atrás, hoje está ao alcance de todos nós que estamos aqui participando, ok? Então, isso é algo que vale a pena todo mundo estar atento, vale a pena todo mundo participar. Eu quero abrir a palavra para as pessoas que estão aqui presentes no Zoom, para que a gente possa, com isso, avançar. Se você tem alguma dúvida com relação à qualidade ou ao procedimento do curso, coloque aqui na pergunta, que eu terei o maior prazer em responder para vocês. Tá bom? Nós temos aqui que você faça o melhor proveito desse material, que inclusive estará disponibilizado, gravado e disponibilizado para você
depois que você pudesse tirar grande proveito, tá bom? E aqui, o José Adriano Mesquita dos Santos, ele fala o seguinte: mestre, o senhor escreveu um livro há alguns anos atrás sobre Quincuit. Ainda existe algum exemplar à venda? Né? Então, Fábio Gomes, saudações do Rio de Janeiro. Né? O que é interessante é que esse livro foi um livro que foi escrito, apenas foi publicado em homenagem à vinda do patriarca Muyat em 1992. Porque esse material ele tem um processo afetivo muito importante comigo, porque foi através dos Quincuits que eu conheci o patriarca Muyat. Então, quando eu conheci o patriarca Muyat, foi no momento em que eu estava estudando e tomei conhecimento sobre isso. Eu era discípulo do grão-mestre Li Hongqi na ocasião. Então, quando o patriarca Muyat veio em 92, foi a segunda viagem dele, nós fizemos uma publicação, uma tiragem exclusiva, reduzida, em homenagem ao patriarca Muyat, tá? E foi feito, então, esse trabalho, né, de Quincuit, que foi, eu acho que poucas pessoas devem ter esse material ainda. Eu mesmo não tenho, porque as pessoas pediam para que a gente pudesse disponibilizar, e eu acabei abrindo mão, inclusive, do meu. Tá? Então, eu mesmo não tenho mais esse livro, que é um livro muito exclusivo nesse momento. Mas agora nós iremos estudar isso de uma maneira muito estratégica, de uma maneira que cada um de vocês poderão, com isso, tirar grande proveito desse material. É uma sabedoria que faz toda a diferença, quem sabe e quem não sabe. Por isso que, até na pergunta do mestre Pereira, eu até coloquei, né, é muito interessante que as pessoas venham e participem. Tá? Venham e participem, não só pessoas que são discípulos, alunos ou praticantes, não, profissionais, porque você vai tirar grande proveito disso. Só para você ter uma ideia, é uma fonte comum de um livro também muito importante para as artes japonesas, o karatê, chamado Bubishi. Tá? Então, tem várias relações aí com as artes que vão além das artes marciais chinesas. Tá? E aqui o Stan Zero P11 Petrov pergunta: qual o mais antigo registro escrito físico dos Quincuits? Essa é uma observação interessante. Por quê? Porque quando nós falamos de Quincuit, normalmente, Stan, isso é feito de maneira oral. Então, nós não temos escrito. Isso é muito interessante, porque você vai observar que eu vou trazer para você não só as versões escritas, mas as versões orais possíveis. Então, você vai ver que tem, muitas vezes, são sons parecidos, são caracteres parecidos e que dão nuances interessantes para o significado. E nós iremos discutir tudo isso dentro dos nossos cursos, tá ok? Por isso que os primeiros Quincuits efetivamente registrados, e por isso que o patriarca Muyat decidiu registrar isso em pedra, para que não houvesse a perda desse material, ok? E isso é o que irá acontecer. E aqui o José Abílio Ferreira está perguntando, mestre Mamura, até quando irá transcorrer a inscrição no curso? A inscrição estará aberta, já está aberta. Se você quiser fazer o módulo, se você quiser fazer a aula, também pode, José Abílio. Então, vai ficar aberto durante todo o processo de existência do curso, porque você pode fazer um curso, uma aula avulsa. Mas, se você quiser participar do módulo, e há um desconto bom para quem participa do módulo, por isso fique atento aos descontos, viu, José Abílio?
você já começa, não perca agora, a partir do dia 5. Dia 5 de julho será a primeira aula do módulo 1, porque nós falaremos sobre o cultivo da energia. E, obviamente, que nós estamos falando aqui da energia no sentido prático, no sentido marcial. Então, é importante as pessoas poderem participar, porque eu sei que você é um praticante de Wing Chun, inclusive que busca muita informação, e é importante para isso você saber como é que se processa isso, porque o processo de cultivo da energia do Tai Chi é diferente, ou do Pacuá é diferente do Wing Chun. Então, tem que entender a particularidade de cada sistema, porque o sistema ele é organizado de acordo com esses procedimentos, para que você não se perca, né, e misture as coisas, tá bom? Misture os canais. E aqui temos o Kung Fu Pampulha, faz uma outra pergunta importante aqui, ó. Ele fala o seguinte: para quem é destinado esse curso? É possível levar essa sabedoria para a minha vida? Sem dúvida. Por isso que uma das coisas importantes, se você viu lá no nosso curso, eu vou retomar aqui, porque, inclusive, as pessoas mandaram uma mensagem de que estava muito rápido, eu vou retomar aqui justamente para isso. Você vai observar, olha só que interessante, aqui, ó, com Kung Fu Pampulha, você vai ver que quando nós estivermos falando sobre o processo interpretativo, olha só que interessante. Eu estou compartilhando a tela, veja se vocês conseguem aqui, agora sim, né? Está compartilhado. O processo interpretativo da fórmula marcial. Olha só, que em primeiro lugar, nós teremos aqui o sentido do provérbio a partir do sistema de Kung Fu. E depois, extensão para a conduta da experiência marcial, orientado pelo provérbio marcial. Olha que interessante aqui, porque é aqui que nós teremos Kung Fu Pampulha, a transição da experiência marcial para a vida, orientado pelo provérbio marcial. Então, nós vamos discutir muito isso, tá? Porque o que faz de diferente aqui é nós trabalharmos justamente essa questão, tá? A questão de como que nós iremos transportar a experiência marcial que você faz no seu dojo, no seu mokun, no seu dojan, que você faz na academia, etc., como que isso é passível de se transformar em sabedoria para a vida? Isso nós iremos discutir, não só em cada aula, como também na aula especial, tá? Principalmente nesse particular. Por isso que fique tranquilo com o Fu Pampulha, porque você terá isso muito bem brindado no nosso curso, ok? Temos aqui agora mais alguma observação. Me parece que o Humberto Fortunato, que é o benfeitor do Instituto Moyá, representante do Instituto Moyá e organizador desse curso, ele quer dar uma palavra para vocês. Eu vou aqui passar a palavra para ele, para que ele possa, com isso, trazer uma mensagem do intuito do que nós estamos fazendo para que chegue até você que está participando aqui conosco. Boa noite, Fu. Boa noite a todos. É só um compartilhar de sentimento. Durante a preparação, a elaboração, a troca de ideias com o Fu a respeito dos Quincuites, eu pratico já há muito tempo, né? E consegui ter uma noção mas muito mais profunda, isso só por algumas palavras que o Fu falou a respeito dos Quincuites, onde a direção da percepção da importância do sistema, tanto quanto a genealogia, tomaram um peso assim absurdamente diferente num
curtíssimo espaço de tempo, onde em 3 aulas que eu fiz com o Sifo, que ele comentou a respeito de Kinkuit, nortearam completamente o meu entendimento do sistema. Estou muito ansioso por o incentivador, para que o Sifo compartilhasse esse conhecimento com a gente. E esse formato que o Sifo está apresentando para a gente, eu acho que assim é imperdível, né? Eu venho contactando, conversando com pessoas, porque esse momento de pandemia, onde eu acho que ele é propício para o estudo online, né? Isso que a deficiência, a dificuldade para a prática, né? É o que todo mundo gosta, eu também gosto de ir lá fazer as formas, enrolar braços. Eu acho que é propício o momento, ele é imperdível. O volume de informações, até pela velocidade que o Sifo falou, uma parte do curso hoje dá para ter uma ideia da grandeza do que tem por aí para a gente. Bom, pessoal, acho que o meu compartilhamento é esse, assim, de coração. Eu fiquei abismado, assustado, achando que eu tinha uma boa experiência com a prática de Wing Chun. E eu, até mesmo do Sil Mental, né? Há quanto tempo se pratica isso? E um pouquinho que o Sifo falou de Kinkuit mudou, assim, completamente a minha visão, abriu muito. Eu espero que as pessoas possam participar, os mestres principalmente também, né, a todos, que realmente para a minha vida de praticante, para a minha vida profissional, um curtíssimo espaço de tempo, de forma assustadora, já vem contribuindo bastante. Eu, de antemão, agradeço se for por estar disposto a compartilhar tudo isso com a gente. Eu espero que as pessoas enxerguem e aproveitem ao máximo essa experiência que vem por aí. Eu pediria, que talvez o mestre Rodrigo tinha comentado aqui comigo que ele passaria um pouco de informações a respeito de onde fazer inscrições, como fazer inscrições, né? Eu vi o esforço do Sifo também para viabilizar valores, formas de pagamento, meios, descontos, para que todos consigam efetivamente acessar. Então, através do link que o mestre Rodrigo vai passar, ele tem bastante informação. Eu acho que não percam essa oportunidade por falta de informações. Eu acho que é algo assim muito, mas muito interessante, maravilhoso que está por acontecer. Eu acho que é histórico, é único e espero que todos aproveitem. Obrigado, Sifo. Eu que agradeço, Humberto, porque eu sei que foi você um dos grandes viabilizadores desse projeto, você que colocou bastante energia para que isso acontecesse, você que, pela sua experiência, sabe bem da importância que é nós estarmos compartilhando isso, né? Então, eu que agradeço, no fundo, você por seu esforço em trazer isso para as pessoas, né? E, com isso, pudemos viabilizar além, inclusive, da nossa linhagem, que é a Moya Wing Chun. Aliás, eu queria aqui, Humberto, mencionar para você que temos aqui praticantes de outras linhagens também, que nem o Alexandro Nascimento, que é o aluno da ISMA, ele é aluno do Sifo, Davi Borges. E temos também uma pergunta aqui muito interessante, que, aliás, não é nem uma pergunta, é uma afirmação do José Adriano Mesquita dos Santos, que, além de ter praticado Wing Chun com Lee Hong Ki nos anos de 91 a 94, tem usado o Kinkuit no Hungar, que também pratico aqui em Fortaleza. E você tem razão, Adriano. O Hungar também tem vários Kinkuits, assim como outros estilos de Kung Fu. O Kinkuit não é uma exclusividade do Wing Chun. E você, como percebeu, pode usar perfeitamente os Kinkuits do Hungar no Wing Chun e vice-versa. Porque, é claro, todos os sistemas, eles versam sobre a otimização
do uso de energia, das referências e tudo mais daquilo que nós colocamos, tá bom? Então, você vai observar que você tem sido um grande exemplo já nesse sentido. Espero que você possa participar do nosso curso para você poder, já com a sua experiência, que eu vejo que é de muitas décadas, tirar ainda melhor proveito daquilo que você está fazendo, tá ok? E aí temos também uma outra observação, você, Humberto, que estava falando sobre a questão, né, da prática de outras linhagens. O Rodrigo Melo diz que ele é estudante de Apply Wing Chun, o curso dentro da visão marcial e já sabendo que vai além da marcialidade. Dentro da aplicação, os Kinkuits foram criados através de quais mestres? Uma das características, Rodrigo, dos Kinkuits é que eles são geralmente anônimos. Então, é um conhecimento que está dentro do coletivo da linhagem, e aquilo não fica muito claro, porque ele vai sendo refinado a cada geração. Um com um caractere, com um sentido, sabe? Então, você não tem como identificar quem são os autores de cada Kinkuit. Isso é uma coisa muito interessante, e que, quando você não tem a autoria, você vê que o efeito ele é ainda mais forte. Então, nós não só não sabemos, como fazemos questão de não saber, mas fazemos questão de preservar esses Kinkuits, tá ok? Aí o Stan diz o seguinte: é possível que os praticantes conviventes atualmente, de forma natural, criem novos Kinkuits? Claro que é, tá, Stan? Cada um pode criar o seu Kinkuit, que será testado e será forjado ao longo do tempo. Então, a forja do Kinkuit eu já expliquei aqui para o Rodrigo, por isso que nós não temos o nome, porque é sempre uma colaboração coletiva, sabe, Rodrigo? Todo mundo contribui um pouco. E para o Stan fica o teste. Por quê? Porque a pessoa desenvolve o Kinkuit hoje, será que ele vai sobreviver ao teste do tempo? Só o futuro irá nos dizer. Por isso que é muito importante você, de cara, primeira coisa, estudar os já existentes, para depois você, claro, pode desenvolver, qualquer praticante pode desenvolver um Kinkuit, só que aí nós vamos ver se eles vão ser preservados ao longo do tempo. Pessoal, acredito que tudo isso ficou bem explicado. Com relação às condições, uma coisa que o Humberto Fortunato, que é o discípulo mais antigo da família Moya-san, é muito interessante o que ele colocou, que é com relação ao parcelamento. Eu tinha esquecido disso, Humberto, eu acho muito importante dizer, que além dos valores serem muito bem trabalhados para viabilizar a presença de todos vocês, há um parcelamento que é feito através da plataforma Eduz, que é a plataforma que nós estamos utilizando, né, para isso, que vale a pena, tá? Vale a pena você fazer lá, você vai poder fazer em vezes, poder dividir, vai ser muito bom, tá ok? Outra pergunta que está sendo feita aqui, e eu quero fazer questão de responder, que é para o Paulo Luz. Ele está falando assim: mestre Imamura, sou ainda membro convidado da família Mokalaito no nível 3 do estudo do Wing Chun Experience. Já me inscrevi no curso e espero conseguir acompanhar o nível das aulas. Sim, e mais uma coisa, você como membro convidado, você ainda não é membro da família Mokalaito, mas você é membro de núcleo. Você é membro da unidade da Moyal Wing Chun Martial Intelligence, então você faz jus a desconto. Acho que você já deve ter observado isso, Paulo Luz. Então, você, mesmo que não seja da família, mas é membro convidado, é membro de unidade da Moyal Wing Chun Martial Intelligence, observe o seu desconto, que você terá também, tá? E outra coisa, eu já vou dizer uma dica para você, Paulo. Nós temos 15 minutos, que na prática são meia hora, porque são 15 minutos informais e 15 minutos formais da nossa própria aula, que nós utilizaremos para tirar as dúvidas.
Então, você, primeiro, assistiu a aula, você tem tempo de... é uma semana. Por que é uma vez por semana? Para dar tempo de você ver a gravação. Para dar tempo de você, com isso, poder estudar. E se tem dúvida, faça uso do Telegram. Nosso grupo do Telegram vai ser um grupo que vai estar lá para tirar a dúvida. Tá? E vai ter um monte de gente que vai interagir com você lá no grupo do Telegram. Mas vamos supor que ainda assim não ficou claro. Então, você ainda terá o pré-evento, que começa às 6:45, ou seja, às 18h45, para que você possa tirar essa dúvida, conversar com as pessoas. Eu mesmo já estarei participando algumas vezes desse momento, mas com certeza o mestre Giarola estará orientando vocês e outros mestres estarão presentes para esclarecer dúvidas, para que depois, a partir das 19 horas, aí sim, necessariamente estarei presente para ouvir a contribuição de vocês, inclusive da dificuldade, viu, Paulo? Tá? Por quê? Porque a intenção do nosso curso é servir vocês, para que vocês tenham conhecimento que possa ajudar muito na prática do sistema Wing Chun, ok? E o José Adriano faz um comentário. O Kinkuit é semelhante aos provérbios de Salomão. Devem ser colocados na prática física. Só assim eles serão gravados na mente e bem mais apreciados. É isso mesmo. Agora, o que vai ser interessante no nosso curso, José Adriano? Que nós, através da experiência de muitos que estão participando, iremos dar dicas de como colocar isso na prática. E como que você vai apreciar isso, tanto na prática física, como na prática do dia a dia, inclusive na prática marcial, tá? Porque vai além da marcialidade, sim, mas, inclusive, nós estaremos trabalhando a marcialidade. Lembrando que é um sistema de Kung Fu, um sistema de arte marcial. O Kinkuit, quando fala Kun, está falando de marcial. Então, nós não podemos esquecer desse particular, ok? Tá ótimo, então. Quero agradecer a presença de todos nesse encontro, convidar vocês para a semana que vem, que já teremos ainda às 19 horas, teremos a primeira aula aberta, falando sobre o 51º selo da coleção Wing Chun Kinkuit, tá? Onde ficará muito claro de onde veio a fonte, que critérios que foram usados, como que cada um estudou, como que o patriarca Moyat construiu todo esse processo até chegar nos dias de hoje, até chegar a vocês, e como que nós faremos para poder trabalhar isso de maneira detalhada, como falamos hoje. Vou passar a palavra para o mestre Rodrigo Giarola e encerro assim a minha participação. Boa noite para todos. Sifu, muito obrigado. Bom, eu vou só ressaltar aqui a informação de todos os links estão tanto no YouTube, que foi colocado no chat pelo Edson Maciel do canal Kung Fu Life, quanto aqui no Zoom por mim mesmo. Mas, de todo jeito, o nosso endereço é wingchun.contato.site/Kinkuit. Então, você vai ter acesso, né, a esse site, onde vão ter todas as informações, inclusive, né, o WhatsApp para tirar as dúvidas e mais 2 e-mails para mandar as dúvidas e esclarecimentos. Eu acredito que está muito bem explicado, mas ainda assim a gente tem 3 canais de comunicação aí para poder tirar a dúvida de todos. Eu gostaria de agradecer ao senhor também novamente por ter disponibilizado nessa live especial de segunda-feira o tempo do senhor. Agradecer a todos os nossos espectadores do YouTube e também aqui do Zoom. Fico à disposição de todos e uma boa noite.